Beleza. Isso tu diria que até de forma extremamente violenta? Por que eu tô perguntando isso? Porque assim, a justificativa para o ataque de Israel ao Irã tem a ver com o Irã estar enriquecendo urânio para então ter uma bomba atômica, para então possivelmente arrebentar essa bomba em Israel. Né? Certo. Beleza. Me parece uma justificativa plausível, um Estado que está instaurado, que ele existe, que ele está lá. Israel, no caso. Israel, no caso. Certo. Está lá. Tentar se defender contra uma bomba atômica. E uma bomba atômica, eu espero que não tenha nenhum ser humano vivo que curta a ideia de estourar uma bomba atômica em qualquer outro lugar. Só os Estados Unidos da América tiveram esse direito. Puta, mas eu não acho. Duas vezes. Assim, acho uma merda. Acho que Correto, você está correto. tipo, nem precisava, tá ligado? Da segunda, então, puta que pariu, Não, né, meu irmão? é isso. O que já acho que é um sinal importante aí de quem que é o Estado que mete o louco e o terror nos outros, né? Porque qual outra... Entendeu? Qual outra experiência histórica teve essa? Tem um tempão. 45, faz então. 80 anos. Então, tem 80 anos. E desde então não aconteceu mais. Então, muita coisa aconteceu nesses 80 anos. E aqui, cara, ó, aqui eu tô sendo... Tá bom? Vamos lá. Não tô dizendo que os Estados Unidos é bonzinho ou que ele não quer ser a polícia do mundo, nem nada disso, não. Entendo que os Estados Unidos defende Israel, inclusive foi lá foram eles que bombardearam Fordow e tudo mais. O ponto é o seguinte, então a gente devia deixar o Irã, a menos que isso não seja verdade, a gente devia deixar o Irã ter uma bomba atômica para então rebentar Israel. Não. Eu acho que é interessante, né? Porque se consolidou a narrativa na mídia hegemônica de que Israel toma essas ações para evitar a consolidação do projeto nuclear iraniano. Uhum. Nunca foi encontrado nenhum tipo de registro ou evidência por parte das entidades internacionais que são ligadas ao Tratado de Não Proliferação Nuclear sobre o uso do enriquecimento de urânio ou de plutônio para fins bélicos. Isso nunca foi encontrado. Israel fala que o Irã desenvolve uma bomba atômica, Igor, há 40 anos. Há 40 anos Israel fala: e o Irã é a bomba atômica. Sabe quem tem bomba atômica? Israel. Sabe quem não faz parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear? Israel. Sabe qual foi o único país de todas as potências nucleares que conseguiu desenvolver o seu aparato nuclear sem nenhum tipo de permissão de entrada da fiscalização no território? Israel. Israel nunca deixou nenhuma entidade internacional entrar no território para ver o que eles estão fazendo lá dentro com essas bombas atômicas. Nunca. E aí você cria essa narrativa de que o seu inimigo está utilizando a bomba atômica para fortalecer, destruir, blá, blá, blá. Quando, na realidade, a verdadeira ameaça à estabilidade ali local não é do Irã, é de Israel, que tem um poder de bomba atômica para poder dissuadir ou fazer o que bem entender. Então, mais uma vez, acho que... enfim, eu nem lembro qual que foi a pergunta. Eu estava falando sobre se valeria a pena deixar o Irã ter a bomba atômica para então arrebentar. Eu particularmente, sou favorável ao desenvolvimento desse tipo de aparato, porque ele significa segurança. Quando você tem um país que tem bomba atômica numa região, esse país faz o que ele bem entender, porque é ele que detém essa tecnologia. Se você tem dois países que desenvolvem essa tecnologia, desenvolvem essa possibilidade, você automaticamente cria uma dissuasão. Então os países eles não vão utilizar essas armas. A única forma de evitar o uso de uma arma atômica é se um outro país conseguir se defender tendo uma arma atômica. Por exemplo, a Coreia do Norte, Coreia Popular, país que é também, né, mais um para a lista do né, mais um. É um país que conseguiu desenvolver seu programa nuclear até ali a primeira década dos anos 2000 e conseguiu desenvolver mísseis interbalísticos. Pergunta se algum país ousa fazer gracinhas na região contra eles. Não. Por quê? Porque significa que eles estão sob segurança. De que é isso? Você quer me atacar? Eu vou te atacar. Eu acho que assim, é preciso entender a questão sob essa perspectiva. É claro que eu tô junto contigo. Eu sou contrário à utilização de armas atômicas em qualquer tipo de circunstância, porque isso significa destruição absoluta. Ao mesmo tempo que eu entendo que a posse desse tipo de artefato garante essa segurança regional. Mas tu não acha... vamos lá, o Irã
O Irã, ele mantém uma guerra com Israel por procuração. Ou eu tô maluco? Financiando Hamas. Mas então que bom, aí você me fala, porque assim, estou desafiando as coisas que eu sei. Vamos lá. O Irã manteria uma guerra por procuração com Israel por meio dos, entre aspas, grupos terroristas como Hamas, Hezbollah. Beleza? Sim. Esses grupos, tá no estatuto do Hamas, a gente acabou de falar aqui, que ele... A gente não. Eu falei, Perfeito. que tá lá no estatuto do Hamas que tem que destruir o Estado de Israel, senão é isso que eles existem. Essa é uma das coisas pelas quais o Hamas existe. Talvez eu esteja falando merda, mas você vai já me dizer. E é o Irã que financia esses grupos, portanto, ele tem, de certa forma, atacado Israel de forma legítima ou não. Depende de quem tá falando, quem tá... E aí o Irã ter uma bomba atômica, se sou Israel, eu ia ficar com o cu na mão de tomar uma bomba atômica. Porque eles, assim, já há uma guerra por procuração. Uma guerra, que detalhe, não foi iniciada pelo Irã. Uma guerra que é iniciada por Israel. Quem ataca primeiro Israel no ano passado, não sei se foi no começo desse ano, no ano passado, tiveram vários bombardeios e lançamentos de mísseis no território iraniano, que mataram lideranças iranianas. Pessoas importantes que estavam na base ali do governo e que Israel matou sob qual pretexto? As armas nucleares, cientistas que estão desenvolvendo esses aparatos e que ameaçam a segurança. Quem quebra a soberania local é Israel, que ataca esses países deliberadamente. Antes disso, o Irã já financiava. E assim, cara, tô levantando aqui. O Irã já financiava o Hamas e o Hezbollah. Não existe uma associação muito clara e direta sobre isso. Né? Com certeza, grupos como o Hamas, o Ansar Allah, o Hezbollah, que são grupos que atuam ali naquela região próxima do Mar Vermelho, têm um apoio, pelo menos político, ideológico, por parte do Irã, por ser uma força contrária à ocupação sionista na região. Então, eu acho que, de novo, a gente olha para o crescimento desses movimentos, né? O Hamas, por exemplo. O Hamas foi uma organização surgida a partir do final da primeira intifada. Uma organização que foi produto exatamente da ocupação israelense que acontecia na Palestina. Da mesma maneira como, por exemplo, o Talibã foi financiado pelos Estados Unidos no Afeganistão e que depois se consolidou como poder dominante ali. É esse processo. O Hezbollah é o produto direto da organização de alguns grupos islâmicos xiitas, que se organizam também enquanto um partido político, de uma certa maneira, que atua no sul do Líbano. O sul do Líbano foi invadido por Israel em 75 e só foi desocupado em 90. O grupo ganhou essa força nessa época, como uma resposta. O grupo Ansar Allah, que controla uma parte do Iêmen, ali a parte do oeste do Iêmen, a mesma coisa. Então, esses grupos, eles são forças que se mostram contrariamente à ocupação sionista e que têm esse papel de, de contra-atacar essas ocupações ilegais que Israel realiza. No começo, também não lembro, são muitos acontecimentos históricos, mas se foi ano passado, se foi esse ano, o sul do Líbano também foi atacado por Israel. O Líbano foi bombardeado recentemente também, não foi? Eu tô maluco? Foi. Agora. Por Israel. Por Israel. Então, os ataques que o Irã realiza são ataques legítimos, porque eles dizem respeito a esse processo em que Israel está provocando. Qual que é o objetivo de Israel, do Netanyahu? É arrastar Israel para uma guerra regional e aí, nesse arrasto, levar o apoio dos Estados Unidos junto. Foi o que ele tentou fazer agora. Tentou criar esse ambiente, né, de ataque ao Irã. Aí o Irã falou, né, palavras carinhosas, né, do tipo, a noite vai virar dia, né, tranquilo. E isso eles começaram a atacar bomba em Israel. Mísseis para lá e para cá. O Domo de Ferro israelense, né, essa mitologia em torno, não sei o quê, conseguiu conter a maior parte desses mísseis, mas não todos. Então Tel Aviv começou a ser bombardeada. Foi evacuada, eles foram para os bunkers e tal. Então essa situação, ela veio exatamente como uma resposta às intervenções que Israel realizava no Irã e na região. Porque é isso, Israel fica lá, Israel é o valentão.
Israel é o país valentão. Fica cutucando, 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 aí toma uma, e aí fica, céus, o que aconteceu? Vai chorar na coordenação, entendeu? É um aluno valentão que fica fazendo bullying com os outros, aí toma uma inesperada, e aí vai pra coordenação chorar. Porque, me atacaram, depois de eu ter feito cuecão por 3 anos seguidos. É meio isso. Detalhes demais? É muito específico? Não interessa, não interessa. Não falarei mais nada sobre esse tema. Minha psicóloga não deixa. Mas é isso, entendeu? É um país agressor. É um país que está agredindo. Então o Irã está no seu direito de fazer essa defesa. E a questão é, o Irã, ele não existe comprovação sobre o uso desses aparelhos, dessas tecnologias para desenvolver a bomba atômica. Não existe isso. Eu, particularmente, sou favorável a esse desenvolvimento, porque ele significa independência. Eu sou favorável ao desenvolvimento da bomba atômica para o Brasil. Claro, pô. Imagina se alguém encheu o saco. Ninguém encheu o saco. Mas o que você tem na realidade? Angra 1 e Angra 2 produzindo aqui e acolá. Angra 3 não acaba nunca. Pô, outro exemplo legal. Pra você ver como essa situação, esse lance de energia nuclear é muito interessante. A Alemanha, antes da reunificação, ela tinha 30 usinas nucleares operantes no país. De 89 até hoje, ela perdeu e desativou praticamente todas. Que é um método de extração de energia importante. Por que ela desativou a energia nuclear? Se aquilo ali era bom do ponto de vista da soberania, etc, etc. Para poder comprar gás, para poder comprar petróleo de outros países nessa relação. Então, assim, acho que é isso. É ser favorável ao desenvolvimento desses instrumentos de dissuasão. Que é isso, a bomba nuclear ela é isso. Um instrumento de dissuasão. Você vai encher meu saco? Tá bom. Tente. É isso. Porque, cara, você olhar para isso, sei lá, você olha para a história dos Estados Unidos e o desenvolvimento da bomba atômica. Na época que só um país tinha bomba atômica, que eram os Estados Unidos, o que eles fizeram? Estouraram duas. Estouraram a primeira e para deixar claro que eles tinham mais, eles estouraram a segunda. Para mostrar que eles tinham poderio. Se você não tem esse desenvolvimento por essa parte, e é isso, de novo, não é o reforço, quero dar a bomba atômica. Não. É isso, é entender que o mundo, a vida não é um morango. Entendeu? A vida não é um passeio no parque. Você vai precisar desenvolver certos instrumentos para poder garantir a sua autonomia e a soberania. Então, acho que o Irã ele tá nesse lugar.